Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir lá no livro de Josué. Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Vamos ler o versículo 4. Amém? Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu aos mensageiros do rei: de fato, esses 2 homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. Nós estamos aqui, dentro de um texto de Josué, onde a gente aqui vê a história, de Raabe. Aqui a gente vê que houve um período, permitido por Deus, em que Deus usou Moisés e chamou Moisés para que retirasse o povo de Israel do Egito. E assim Moisés fez, a gente sabe a história. E aqui foi logo após, depois que Moisés já havia retirado o povo de Israel do Egito, Moisés já havia de fato morrido, e Josué foi sucessor. Josué, a partir dali, tinha a missão de conduzir o povo até Canaã, terra prometida. E o primeiro grande desafio de Josué era passar por Jericó. Conquistar Jericó. Primeiro grande desafio dele, e ele mandou que 2 espias fossem até Jericó para dar uma espiada, como que era o exército, como que era o lugar, A gente sabe que antes eles cercavam as cidades por muros, E há em alguns lugares, algumas passagens que falam que passavam carros de boi em cima dos muros, de tão largos, que eram. Então a estrutura era tão forte, era quase, muito difícil passar por ele. E assim Josué mandou os espias. E esses espias foram em um prostíbulo. Nossa, Homens de Deus e em um prostíbulo. Normalmente, fica pessoas lá. É onde as pessoas às vezes iam para beber, para conversar, para não sei o quê. E ali era um lugar para que eles ouvissem os assuntos que estavam rolando, ver se descobria alguma coisa. Deu certo tempo, chegaram soldados que foram lá, porque chegou até o rei a notícia de que havia espias na cidade. E o rei mandou que eles fossem até lá. E eles chegaram até Raabe e falou: olha, manda esses 2 homens que entrou aí para fora, para nós conversarmos com ele, levar até o rei. E ela disse: olha, de fato eles vieram aqui, mas eles não estão aqui mais. Ela havia escondido eles. E dentro disso, ela virou e disse assim, que ela já tinha ouvido a respeito do que Deus havia feito com o povo de Israel. E que eles seriam os próximos. Então, ela ouviu, sem conhecer a Deus, ela creu, sem conhecer a Deus, ela teve fé. Sem saber exatamente como ela estava tendo. Por quê? A traição, ela nunca vai ser bem vista. Concordam? Nunca a traição vai ser bem vista. Uma traição de uma amizade, uma traição de um laço, matrimonial, uma traição de qualquer forma, a traição de uma sociedade, a traição nunca ela é bem vista. Ela nunca vai ter um canho de que, é muito boa ou qualquer coisa assim. Não, ela nunca é bem vista. E a traição, principalmente naquela época, era pena de morte, para que fosse mostrado e provado para os outros, para não tomarem a mesma diretriz, a mesma direção que aquele tomou. Então, servia como exemplo. No entanto, ela estava correndo esse risco, ela e toda a casa, porque todos ficaram quietos. A partir do momento que ela ouviu, ela creu, ela temeu,
ela escondeu eles, correu esse risco, traiu o rei, traiu todo o seu povo, e chegou até eles e disse assim, e ela disse assim para despistar os espias, eles estiveram aqui, só que eles foram lá para o outro lado, né? Então já faz um tempo, se vocês correrem atrás, vocês ainda vão encontrar. E mandou que eles fossem para o outro lado. E ela chegou neles e foi lá conversar para fazer um acordo, um pacto, né? Selar algo ali com eles. Falou, olha, eu tenho ouvido, todo o povo aqui está temendo tudo que o teu Deus tem feito. Tudo que o teu Deus fez até agora. No Egito, em Gog, em algumas cidades. Tudo que Deus fez. Deixa eu ver o nome da cidade aqui para eu não ficar engasgada nisso. Enfim, eu vou lembrar o nome da cidade aqui, que agora eu não estou vendo, não. Só que ela temeu porque ela já tinha ouvido o que Deus havia feito nas cidades vizinhas. E ela falou, olha, eu quero firmar um pacto aqui com vocês. De que a minha casa, meu pai, minha mãe, os que estiverem comigo aqui dentro da minha casa, que não sejam destruídos quando vocês entrarem para tomar a cidade. E eles falaram, tudo bem. Então, assim vai ser. Falou para ela colocar um escarlate, né? Um tecido, para que não fosse... porque onde tivesse tecido, seria dito que eles não passariam lá. E assim aconteceu. Seom é o nome da outra cidade. Og, Seom, enfim. Né? Foi o que aconteceu lá. E ela disse... firmou esse pacto. E assim sucedeu que ela fez exatamente como eles haviam dito. A gente for parar para pensar assim, gente, o que Raabe arrumou? Raabe, ela aproveitou uma oportunidade. Uma oportunidade. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que não importa como começou a sua história. Não importa como você chegou até aqui, neste lugar. Não importa tudo que você já passou, tudo que você já sofreu, as angústias, as frustrações ou as alegrias. Não importa tudo que você passou até aqui, até esse exato momento, até você chegar nesse lugar na presença do Senhor. Não importa. O que importa é o que você vai fazer com a oportunidade que Deus te dá hoje. O que você tem feito com a oportunidade que Deus te dá nesse exato momento. Encontrando Ele, estando na presença dEle, chegando até Ele. Raabe, ela foi muito esperta. Ela foi muito esperta. Ela falou, poxa, eu vou ficar do lado do time que vence. Eu preciso de alguma forma ter uma oportunidade. E quando a oportunidade surgiu, Raabe se agarrou a ela. O pastor Tiago, ele sempre diz assim, a oportunidade é um bicho, cabeludo na frente e careca atrás. Se você não pegar quando ela passar, depois não pega mais. E Raabe, ela fez exatamente isso. Raabe teve a oportunidade, agarrou ela e mudou a sua história. Ela mudou a sua história. Ela deu uma virada na história dela, da família. Por ter dado crédito para a oportunidade que chegou diante dela. E assim aconteceu, que quando entraram e destruíram a cidade e viram lá o tecido escarlate e a casa de Raabe não foi destruída. Os que estavam dentro da casa de Raabe não foi destruída. Quando você aproveita oportunidades diante de Deus e se posiciona como homem, mulher de Deus, Deus transforma a sua história. Deus transforma toda situação na sua vida, toda situação na sua família.
Mas há necessidade de nos posicionarmos, há necessidade de encararmos as prioridades, aquilo que o Senhor nos apresenta. Muitas vezes nós deixamos passar, nós não enxergamos, ou às vezes nós não queremos, às vezes é complicado demais. É uma oportunidade, sim, mas vai dar muito trabalho, é muito difícil. Como que eu vou encarar? Ah, não. Raabe estava correndo o risco de morrer. Risco de morte. No entanto, ela foi e mudou a sua história. Nós vivemos hoje um contexto completamente diferente de Raabe, graças a Deus. Um tempo completamente diferente. Nós vivemos, sim, a dispensação da graça, graças a Deus por isso. O sacrifício de Cristo na cruz nos abriu, ligação direta com o Pai. Não vivemos, mas hoje são outras coisas. Hoje são várias coisas que se apresentam no nosso cotidiano, no dia a dia, onde nós somos colocados em xeque-mate, E aí? É na escola, na faculdade, é no trabalho, é no dia a dia, em casa. Ah, mas na minha casa todo mundo é crente, mas é em casa mesmo, é em casa mesmo. É em casa. Sabe por quê? Ser crente, cristão dentro de casa é que eu quero ver, Lá na igreja tinha um menino que terminava o culto e chorava para ir embora. Não queria ir embora. Não queria ir embora, não queria ir embora. Não queria ir embora, não queria ir embora, não queria ir embora. Passou um tempo, a mãe dele começou a ir na igreja, ele e a mãe. Passou um tempo, a gente foi percebendo assim algo, Chegamos assim para fazer uma visita, Fui eu e a pastora Magda fazer uma visita na casa dessa irmã, um dia à tarde. E chegamos lá, mas estava um cheiro de maconha. Mas um cheiro de maconha terrível. A gente bateu no portão, o cheiro veio de encontro. A casa dela bem pequenininha, lá no bairro mesmo. E aquele cheiro terrível, terrível, terrível. E aí o menino já abriu e... minha mãe está lá dentro. E aquele cheiro, a pastora falou assim, misericórdia. Falou assim, está chapando sem... Eu falei, então, pastora, Aí ela, peraí, não sei o quê, a pastora, pode entrar. Peraí, não sei o quê, pastora, tá bom, estou entrando. E ela estava apagando assim um cigarro de maconha e não sei o quê, e o menino já para a rua. E aí nós conversamos com ela, ali um tempo, falando e tudo, mas aí a gente veio entender por que o menino, quando terminava o culto, dava o dia do culto e não quer ficar sem ir na igreja. Quando terminava o culto, ele não queria ir embora, Porque quando ela se drogava, se ele tinha almoçado ou jantado, pouco importava, ela, dormia, porque ela ficava ali, depois terminava o efeito da droga, Ela dormia, ela mal cuidava, enfim, diversas coisas. E, no entanto, na igreja, se você pegasse assim, depois de um tempo, a Bíblia dela é toda marcada. Ela manda uns textos assim no grupo, falando de Deus e não sei o quê, e qualquer pessoa que não conhece, não sabe que ela carrega esse histórico. Então, o ser crente dentro da igreja ou em casa, você trazer essa referência de ser um cristão mesmo, envolve muita coisa. Porque só aquele que come o sal com você todos os dias, que está ali juntinho todos os dias, conhece todos os seus efeitos, suas manias, e também conhece o nível que você está buscando a Deus, se colocando diante de Deus. Que na igreja, pastor? Todo mundo é crente, Na igreja todo mundo é crente, todo mundo é uma bênção, Mas a oportunidade que Deus tem dado, às vezes para você como pai, para você como mãe, para você como servo, como filho, como membro da igreja, às vezes a oportunidade que Deus te deu foi de vir aqui,
todas as vezes ir fazer uma faxina na igreja, limpar a igreja. Faz o teu melhor, porque isso agrada a Deus. Porque o Senhor está vendo aquilo que você está fazendo com o coração entregue diante do Senhor. É obra. Estar em cima do altar, fazer o louvor, é obra. Limpar a igreja, é obra. É obra. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade e entender que se a gente não servir para servir, a gente não vai servir para mais nada na vida. Por quê? Porque o próprio Cristo que veio, ele serviu o tempo todo. Ele nos ensinou o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E muitas vezes a gente quer ser servido, né? Chegar na igreja, se tiver uma cadeira fora do lugar, nossa, a irmã não pôs a cadeira no lugar. Põe você, Deus permitiu você ver para você, vamos ver sua atitude. Se vai ser falar ou se vai ser você colocar, né? Hoje em dia, nós vivemos um contexto e a gente, né, tem visto isso e a gente é da igreja também, a gente vive situações dentro da igreja também, né, vendo no dia a dia, não tem como. Que está cada vez mais difícil. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, o outro acha isso, o outro acha aquilo, né? Ai, eu acho que se colocasse uma flor vermelha ali, ia ficar perfeito. Ia combinar melhor com tudo. Não, eu acho que é a amarela. Não, a azul. Ia ficar bom, porque, né? E aí, se de repente a pastora vai lá, vê o arranjo, tudo, se encantou pela amarela, trouxe a amarela. Nossa, mas nada que eu acho bonito na igreja, ninguém nunca faz. Que não sei o quê, né? E a gente tem vivido muito tempinho assim, né? Coisinhas, né? Coisinhas. Porque a preocupação do inimigo não é aquele que está lá fora, nunca foi. A preocupação do inimigo foi esfarelar a igreja. Dividir, deixar de qualquer jeito, encher de mimimi, né? E a gente para de enxergar as oportunidades. As oportunidades que são dadas todos os dias. Quem chamou e quem alistou cada um de nós foi o próprio Cristo. Foi o próprio Cristo. E o próprio Cristo é aquele que ministra nos corações dos pastores à medida que você vai se desempenhando na obra para que gere, sim, cada vez mais oportunidades. Mas Raabe não conhecia a Deus. E ela teve uma inteligência extrema, né? Onde ela conseguiu deixar sua história marcada ao ponto da gente estar falando dela hoje. Onde ela conseguiu estar lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, 31, ela está lá. É a única mulher que está na galeria dos heróis da fé. A única. E se a gente for ler em toda a Bíblia, você encontra várias mulheres que fizeram muitas coisas e coisas expressivas e que estão aqui na Bíblia. No entanto, na galeria dos heróis da fé está Raabe. E mais ainda, Raabe, depois que tudo aconteceu, ela passou a conhecer o nosso Deus, ela passou a andar com Deus, ela passou a servir a esse Deus, ela conheceu um homem de Deus, se casou com um homem de Deus, Salmão, ela se casou e eles tiveram nada mais, nada menos que Boaz. Boaz, aquele lá que casou com Ruth, sabe? E se não bastasse, ela foi, sabe o quê? Bisavó de Davi. Vai vendo, a prostituta lá, ó. Raabe, por conta de uma oportunidade que ela não deixou escapar. E se não bastasse ser, né, bisavó de Davi, ela está na linhagem de Jesus.
na linhagem de Jesus. Olha quanta coisa marcou a história por uma oportunidade. Quantas oportunidades muitas vezes nós deixamos passar? Mesmo. Quantas oportunidades? Cada um no seu tempo e no seu momento, no momento que vive. Se o teu tempo, o teu momento, a tua oportunidade hoje é de estudar, estude. Estude mesmo. Estude. Queira conquistar, queira fazer a diferença naquilo que você se propôs a fazer, a estudar academicamente. Estude mesmo. Se você se propôs ser um funcionário de empresa ou qualquer coisa assim, seja o melhor, procura ser o melhor. Chegue no horário, cumpra as suas obrigações, faz o seu trabalho direito, seja exemplo, porque o teu exemplo pode outra pessoa querer o teu Deus, através do teu exemplo. Se você se propôs ou tem alguma coisa que você faça na igreja, procure fazer o seu melhor. Procure fazer o seu melhor. Aproveite a oportunidade que o Senhor tem dado. Transforme a situação. Sabe por quê? Muito. Hoje é muito gritante. Às vezes, quando a gente vai com o coral cantar em algum lugar, ou às vezes, né, o Senhor permite da gente estar levando a palavra, muitas vezes as pessoas te chamam, às vezes de cantinho, depois que acaba o culto e quer conversar. Irmã, ora para mim. Ai, eu estou tão triste, eu estou tão desanimada. Ai, eu estou tão isso, eu estou tão aquilo. Não é, pastor? Não é, pastora? Ai, porque não sei o quê. E às vezes o culto, a palavra, o Senhor já falou, é só você pegar e levar e ter ação de transformação na sua vida. Acaba a palavra, você cata de novo aquele jugo, põe nas tuas costas e vou carregar. Não, Deus está dando a oportunidade de você jogar esse jugo fora, de você trocar esse jugo. Pega o dele, que leve é suave. Não carrega aquilo que não é para você, mas aproveita a oportunidade que Deus está te dando de transformar a tua história. Qual é o legado que você quer deixar para aqueles que te cercam? Qual é o legado que você quer deixar na sua igreja? Como aquele que, o irmão só chorava, o irmão reclamava, o irmão 6 horas. Já viu o irmão 6 horas? Todo mundo fala do irmão 6 horas, né? Que não pode, 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim, né? Esses dias estava até falando lá na igreja, falaram do crente Gabriela. Nada contra a Gabriela, viu? Crente Gabriela, né? É aquele que está dentro da igreja, ouve a mesma palavra que todo mundo ouve, né? De transformação em tudo. Não, eu sou desse jeito. Meu pai era assim, minha mãe é assim, na minha casa é assim, eu sou desse jeito. E vai maltratando todo mundo, não tem mudança de vida, não tem crescimento. Né? E aí tem mais um monte, né? Que eles vão dando nome. Mas nós somos chamados por Deus para crescer. E o crescimento do cristão é diferente. Não é você subindo em alguém, passando por cima de alguém, fazendo coisas, falando coisas, machucando pessoas, mas é você se rendendo na presença do Senhor. É diferente. É diferente. Quando a gente vem do mundo, a gente vem cheio de costumes mesmo. A gente vem cheio de coisas mesmo. Vem cheio de palavras negativas que muitas vezes lançaram sobre nós. Sabe? E às vezes aquele fardo é tão pesado, aquelas palavras é tão pesada, e a gente ouve a palavra de Deus, entende que precisa abrir o coração, receber Jesus, mas Senhor, tem um cantinho que não mexe aí não. O Senhor pode entrar no meu coração, levanta a mão, transforma a minha vida, Senhor, mas tem aquele cantinho ali que não entra aí não, esse cantinho aí não é para ninguém. Por quê? Porque nesse cantinho, lá em 1900 e bolinha, fizeram algo para mim e doeu demais. Então, isso nem Deus tira. Não, porque uma vez me falaram não sei o quê. Uma vez me fizeram não sei o quê. Uma vez agiram de tal forma comigo. Uma vez, e carrega aquilo. E o fardo pesado. Às vezes,
está na presença de Deus e não consegue se entregar, não consegue estar inteiro, não consegue ser completo, não consegue se relacionar bem com os irmãos, não consegue ter transformação de vida muitas vezes. E hoje o Senhor vem nos dar essa oportunidade, para que a gente vasculhe mesmo, sabe? Lá dentro. Qual a oportunidade que o Senhor está me dando e eu não estou aproveitando, eu não estou entendendo, eu não estou vendo, eu não estou enxergando? Qual? Me mostra, Senhor. Me mostra. Porque não é possível, essa mulher ela não conhecia Deus. Ela não tinha tido nenhum contato com Deus ainda. E ela conseguiu aproveitar uma oportunidade e mudou a história dela. E deixou a história dela marcada. O legado de Raabe está aqui, ela era uma prostituta. Mas peraí, Senhor, eu estou na tua presença, eu tenho ouvido o Senhor falar, através das mensagens, das pregações, orando, buscando ao Senhor. O que está acontecendo? Peraí, o que eu não estou entendendo? Às vezes a gente precisa de vez em quando fazer esses, sabe? Dar essa entrada lá dentro, sabe por quê? Lugar que Cristo habita, não tem espaço para mágoa, não tem espaço para carregar angústia, não tem espaço para mais nada. Porque se tiver espaço ainda para outra coisa, é porque nós não abrimos o nosso coração por completo para Cristo. E eu não estou falando isso porque alguém me falou, eu estou falando isso porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu sou a 6ª filha de 9 irmãos, 9 só. Nego que não acaba mais. Né? E meu pai era alcoólatra. Meu pai bebia demais. Meu pai era muito ruim. Pensa no nego ruim. Era meu pai. O nego tinha 2 metros. Né? A mão dele era desse tamanho. E eu senti ela várias vezes. Né? Mas era terrível. Era terrível. A pressão e a opressão que a gente vivia. Já passei fome. Não falo isso com orgulho, mas também não me dói em nada. Porque como Deus me ensinou, gente. Como Deus me ensinou. Passamos fome. Em um dia de Natal não tinha 1 grão de arroz para pôr na panela. Meu pai chegava bêbado, a gente estava dormindo, parecia uma ninhadinha, sabe? Minha mãe colocava um pano assim, deitava todo mundo no chão e jogava um outro paninho por cima e ficava todo mundo tremendo de frio. Quando a gente falava, mamãe, estou com fome, não, dorme que passa. Amanhã é outro dia. Minha mãe foi uma guerreira, fora de série. Criou 9 filhos, trabalhando na lavoura, nunca, sabe, saí pedindo, não. Quando às vezes um vizinho chamava, né, era um monte, davam bala, né? A gente chegava em casa, ai, a dona Maria deu. Ela saía, ia lá saber se deu ou se alguém pediu. Ai, se tivesse pedido, o couro come, né? Mas verdade é que a gente passou por muitas dificuldades. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai tentou me estrupar. Foi um dia que a minha mãe não me mandou para a escola porque eu estava com febre e ele estava bêbado, trabalhar era raro, né? Não aguentava do tanto que bebia. E hoje eu falo isso e não sinto nada. Para mim eu tô, sabe? Graças a Deus. Mas o processo não é mágica. Não é mágica o processo de cura, de libertação. Mas ele é necessário acontecer. É necessário. E minha mãe chegou, a minha mãe falava assim, eu já ouvi Deus falar comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Porque minha tia morava na rua de trás e ela foi buscar um remédio para mim, por conta da febre. E nisso meu pai veio. A minha mãe disse que colocou o pé na casa da minha tia e disse que ouviu Deus mesmo, ouviu a voz de Deus, não tinha ninguém perto dela nem nada. Volta em casa agora, Luzia. Ela disse que saiu correndo, até caiu para o meio da rua e voltou em casa, mas não sabia assim. E chegou, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas você imagina os traumas que gerou.
Eu era uma criança onde não se falava ainda tanto em depressão, mas eu era uma criança que eu ficava o dia inteiro em cima de uma cama chorando. Eu não conversava com ninguém. Jamais eu iria estar aqui, em cima de um altar, falando da palavra de Deus, ou em cima de um altar louvando, junto com um grupo de louvor da igreja, de jeito nenhum. Eu não falava com ninguém, eu só andava de cabeça baixa, só dentro de casa. Era uma tristeza. E aceitei Jesus através de uma amiga, com 12 anos de idade. E eu abreviei bem, para não ficar, porque eu não vim falar de mim, mas eu estou falando daquilo que Deus faz. Amém. Daquilo que Deus faz. Queira transformar, aproveita a oportunidade. Quando eu fui para a igreja a primeira vez, até então, a partir daí, meu pai batia na minha mãe, era tudo muito, muito conturbado mesmo. Enfim, a partir daí, que vizinho escutou ele gritando, os vizinhos que chamavam a polícia, sabe? Falava, ai, seu tchão tá batendo nos filhos, que não sei o quê, chamava a polícia. Era só falar o bairro, em Batatais, era só falar o bairro, a polícia já sabia onde era. Já ia direto. Tanto que era comum. E aí o juiz determinou que ele não estivesse mais em casa. Mas ele bebia, aparecia lá de vez em quando, e eu estava com 12 anos, comecei a ir na igreja. Uma amiga de infância, somos muito amigas até hoje. Ela me convidou e eu relutei. Ela fez a festinha dela de aniversário no salão da igreja. Eu não queria ir. Minha mãe fez eu ir e eu nunca mais saí, graças a Deus. Graças a Deus, desde os 12 anos, e não vou sair daqui, é só para a glória. Né? Da presença de Deus é só para a glória. Não tem outra conversa. Não tem como ter pé oscilante. Ai, hoje eu quero Deus, hoje eu quero a igreja. Ai, mas está tudo tão difícil. Ai, mas será que vai chegar a pessoa que eu estou esperando? Ai, mas será que não sei o quê? Será que isso? Será que aquilo? Não pode ter pés oscilantes. Finca teus pés. Esteja firme. Onde Deus te plantou, onde Deus tem te chamado. Permaneça. Ajude. Venha junto. Faça diferença. E eu sei que eu me converti. Com 14 anos eu estava na frente de um grupo de jovens. Eu tinha 14 anos, tinha jovens na igreja de 25. Só Jesus faz umas coisas dessas. Porque para quem nem falava, né? De lá para cá muita coisa o Senhor vem fazendo. E o processo de cura não é mágica. Hoje a gente quer tudo como se fosse iFood, né? Delivery. Faz uma oração agora, se o Senhor não responder dentro de meia hora, ai, estou tão desanimado, né? Crente manhoso, chorão, mimimi, né? Deus não é nosso... Né? Tá achando que Deus tem que ser mágico, tem que ser não sei... Ai, se Deus não me atender, eu não vou mais na igreja. Vai para o inferno para você ver. Gente... Não é verdade? E no inferno vai ser bom? Está amarrado. O tempo é de Deus, gente. Se Deus falar que vai demorar 5, 10, 15, 20, permaneça. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Na tua vida. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Fala, Senhor, entra. Faça a faxina necessária. A faxina necessária. Eu aproveito a oportunidade de estar na Tua presença. Eu aproveito a oportunidade, Senhor, de ter essas portas abertas, onde eu posso vir, entrar, ser alimentado espiritualmente, Te servir, glorificar o Teu nome. Eu aproveito essa oportunidade. Eu quero crescer aqui dentro, eu quero dar frutos aqui dentro. Eu quero estar junto com os pastores. Josué só chegou onde chegou porque ele estava junto com Moisés. Não tinha como Deus ter dado isso para ele. É outro que aproveitou a oportunidade. Em falar em oportunidade, é outro que aproveitou. Josué só chegou onde chegou porque ele mostrou frutos que poderia chegar até onde ele chegou. Por isso que Deus colocou. Quanta gente aproveitou a oportunidade na Bíblia? Quanta gente? Cego Bartimeu estava esmolando no meio do caminho. Quem dava crédito para mendigo? Tanto é que era colocado bem no meio do caminho, nas entradas da cidade. Lá, esmola lá, colocavam uma capa que é tipo, autorizado, pobre para sempre.
né? Pobre para sempre, fica aí. Essa é a sua história, a sua condição. No entanto, Bartimeu, quando ouviu ruídos assim, uma multidão, o que está acontecendo? Ele perguntou. Ah, é Jesus. Jesus? Ixi, ó ele, ó. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele continuou a gritar, e falaram, ô, fica quieto aí, você acha que Jesus vai te ouvir? Aí ele gritou mais alto. Era a oportunidade dele. Aí ele gritou mais alto. E Jesus ouviu. E chegando, perguntou, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Então veja. São vários, né? Mulher do fluxo de sangue. Se você for ver, são vários que aproveitou uma oportunidade para mudar a sua história. E o Senhor te dá uma oportunidade. Mais uma hoje. Você vai agarrar a oportunidade que está passando, de abrir seu coração e de buscar a Deus cada vez mais, se entregar. Você sabe que está cada vez mais difícil. Porque são tantas coisas, a gente está jogado, inserido dentro de nesse mundo, um contexto tão pesado, que você tem que engolir goela abaixo muita coisa, né? Que vem chocar ali a tua fé. Você tem que ficar calado. Você vive determinadas coisas no mundo capitalista que nós estamos vivendo, onde você vale o que você tem, você vale o que você é, o que você conquistou, onde você chegou, qualquer coisa assim. Pode ser o que for, mas se a pessoa conquistou alguma coisa, a pessoa já é alguma coisa. Valores pouco importa. Nós estamos nesse mundo, e o mundo jaz maligno. A palavra fala para a gente não se conformar com esse mundo. Não achar que está tudo certo, que é assim. Mas nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós somos chamados a fazer a diferença. Estamos com essa oportunidade nas mãos hoje. Mas nós precisamos estar sarados. Sarados para sarar. Se nós não estivermos sarados, nós não vamos conseguir sarar ninguém. Isso a gente fala da igreja num contexto geral. Num contexto geral. Precisamos sarar. Entender quem é Cristo na nossa vida. Jogar fora ressentimentos, sentimentos ou qualquer coisa que não vem de Deus. Passou-se 15 anos, meu pai deu câncer na garganta. Ele morava com a minha avó, numa casinha nos fundos da casa da minha avó. Meu pai não foi um bom pai, não foi um bom amigo, não foi um bom irmão, não foi um bom tio, não foi um bom nada. Por quê? Não tinha ninguém para cuidar dele. Ninguém queria. Ele era muito ruim. E eu sei que eu saí do meu trabalho, meus irmãos pagavam todas os custos, né? Para o tratamento, né? E eu saí do trabalho e fui cuidar dele. Ele não foi pai, mas eu fui ser filha. E de repente, às vezes você está até pensando, nossa, como ela conseguiu? Também não sei. Foi Deus. Porque a gente, em nós mesmos, né? Em nós mesmos, se Deus não transforma o nosso coração, se a gente não deixa Deus transformar situações, a gente não consegue ser bênção na vida de ninguém. De ninguém. Porque é Deus que transforma. Cuidei dele até ele falecer. E ele aceitou Jesus. Glória a Deus por isso. Tinha que ser eu mesmo. Porque ninguém era convertido. Então, a única possibilidade que ele tinha de reconhecer, de entender e de aceitar Jesus, quem transforma é Cristo. A palavra fala que se Cristo te libertar, verdadeiramente você é livre. E todos aqui são livres em Cristo Jesus. Nós somos livres em Cristo Jesus. Aproveita essa oportunidade.
que Deus te dá de ser livre nele, livre de qualquer coisa, de qualquer ressentimento, de qualquer coisa. Aproveita esta oportunidade. Qual legado que você quer deixar como um membro da igreja, servo do Senhor, como homem e mulher de Deus, como pai, como amigo, como filho? Qual é o legado? Ou você vem para a igreja, dentro da tua casa você fala com a sua mãe de qualquer jeito, você fala com seus pais de qualquer jeito, ou nem fala. Qual o legado? Será que eles vão querer o teu Deus? Não vai. Não vai. Qual o legado que nós queremos deixar? Essa mulher deixou um legado fora de série, de ousadia, de coragem, de oportunidade. Ela pegou e deixou um legado aqui. Deixou. Qual o legado que nós queremos deixar? Para aqueles que estão ao nosso lado, para as pessoas que nos cercam, qual o legado? O que de fato nós queremos viver em Deus? O que de fato Deus quer que nós sejamos nele? Hoje é dado para mim e para você esta oportunidade, mais uma vez. E esse é o momento que temos para falar com o Senhor. Às vezes você tem perdido a oportunidade de tratar bem sua esposa, seu esposo, seus filhos. Você tem perdido a oportunidade de ter harmonia no teu lar. Então, foram coisas físicas. Ela fez aqui, foi algo físico. Ela escondeu eles, que refletiu no espiritual. E trouxe toda uma história dentro da palavra, mas foi algo físico que ela fez. E às vezes, tem coisas físicas que nós precisamos fazer para que possamos levar Cristo para algumas pessoas. Para que as pessoas possam olhar o teu testemunho, o meu testemunho e falar: eu quero o Deus dela. Eu quero o Deus dele. Eu quero ter minha vida transformada. E essa é a oportunidade que nós temos hoje, que o Senhor está nos dando hoje. A palavra fala assim: e ouvindo a voz do Senhor, não endureça o coração. Porque quando nós endurecemos o coração, a gente termina o culto, jogamos a palavra de lado, não surte efeito aquilo que o Senhor está falando com você. Então, que o seu coração esteja flexível à palavra de Deus, aquilo que o Senhor está falando com você nessa noite. Eu confesso que eu relutei, né? Porque o Senhor dá uma palavra para a gente e a gente vai orar: Senhor, testifica. Testifica, Senhor. Testifica a palavra, né? Esse processo. Falei: Senhor, me deu a palavra, mas testifica, né? E eu estava com a palavra já preparada, e nós fomos hoje cantar em um aniversário de uma igreja em Batatais. E o pastor Evair foi levar a palavra, e o pastor Evair levou a palavra sobre Raabe. E eu saí de casa falando: Senhor, testifica. E contexto, né, um pouco diferente. Eu ainda virei para o meu marido e falei assim: poxa, não precisa mais pedir testificação, né? Não precisa mais pedir testificação. Porque se a gente vier querer falar aquilo que a gente quer falar, ou que eu não os conheço. Eu não os conheço. E aquilo que o Senhor não fala, não tem que ser falado. Se torna barulho em lata vazia.
serve para nada. Mas quando o Senhor fala e testifica, não tem como você fazer outra coisa. Então, aquele que está na presença do Senhor, ou que chega na presença do Senhor, entra mesmo, sabe? Entra mesmo na presença do Senhor. Olha, só as canelas, só os tornozelos? Não. Ai, até os joelhos? Não. Mergulha. Mergulha até os lombos? Não, mergulha na presença do Senhor. Aproveita a oportunidade, joga fora tudo que não vem de Deus. Mesmo que você goste. Mesmo que você goste daquilo, ou de determinadas coisas, ou que você já tem o conceito formado de que é daquela forma, de que é assim, de que tem que ser dessa forma, mas se dispa e deixa o Senhor transformar a tua vida e trazer à existência aquilo que não existe muitas vezes. Sabe? Então, se dispa mesmo na presença do Senhor. Aproveita a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Amém. A pastora me deu essa liberdade, né? Podemos louvar o Senhor? Vamos colocar, pastor, de pé, por favor.